O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não fechou uma delação premiada. Segundo interlocutores do militar, ele está ajudando as investigações, dizendo a verdade, mas sem negociar qualquer acordo nesse sentido. A defesa só teve acesso a 4 volumes do processo e, segundo o advogado, se houvesse delação, ninguém estaria sabendo, pois se desdobraria em uma das 20 diligências sigilosas. Desse modo, a confirmação da colaboração premiada seria apenas uma especulação. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Mota, parece que a história é um pouco diferente do que os portais de notícias, emissoras de rádio, emissoras de televisão acabaram divulgando nos últimos dias. A quem interessa vazar uma informação errada ou distorcida? Essa é uma pergunta complicada, Daniel. Mas eu acho que a gente não erra se disser que interessa a muita gente. Interessa a pessoas que querem retomar um Brasil que existia até alguns anos atrás, no qual havia uma casta que estava acima da lei e que podia fazer o que quisesse e, inclusive, contava com o apoio de boa parte da mídia para criar uma narrativa, né? Eu acho que esse caso e outros casos são uma lembrança diária disso. E a gente tem sempre que cumprir o nosso papel aqui e informar as pessoas do que está acontecendo de verdade. Porque muita gente só lê a manchete do jornal, né? Só lê o título da matéria e aquilo ali sai replicando. Isso é o que se chama de desinformação. Não é isso? Fake news, parece que tinha até um projeto no Congresso Nacional para combater esse tipo de coisa, né? Enfim, nada como um dia após o outro. Pois é, se estivesse valendo, alguns seriam punidos. Dantas, temos algumas informações acerca dessa novidade, porque eu, inclusive, li 2 textos de famosos jornais digitais já tratando de quais seriam as figuras mais prejudicadas caso o Mauro Cid de fato fechasse a delação premiada. E tudo isso, especialista sendo ouvido, advogado, já citando uma série de complicações a algumas figuras bem conhecidas, né? Pois é, a construção da narrativa, né? Infelizmente essa é a palavra da moda e a imprensa ela se perdeu no caminho em virtude aí de uma dinâmica que as redes sociais trouxeram, uma dinâmica acelerada e superficial do noticiário político. Eu já tinha comentado ontem com cautela essa questão, falando que, peraí, não é bem, pode ser que não seja bem assim. E hoje mais cedo até falei no 3 em 1 que não havia informação realmente confirmando delação alguma. O que há é uma espécie de confissão do Cid, admitindo ali as coisas que ele fez, negócio, até porque não tem como não admitir, porque está tudo comprovado ali, né? A questão de forjar o certificado de vacina, a história dos relógios e tal, tudo isso tá no relatório, nos relatórios, nas investigações da Polícia Federal, e ali a apuração, nesse caso, foi muito bem feita. O que acontece sempre, né, quando a gente envolve noticiário político, policial, é que você precisa estar atento àquilo que realmente você consegue materializar. Tem que ter materialidade, é como uma investigação. Então, para falar de delação, você tem que ter a materialidade disso, você tem que pelo menos ver esse acordo, né? O jornalista pode publicar em off a informação desde que ele tenha contato com a informação, mas tem que ter cuidado com as fontes, porque as fontes estão sempre, vamos dizer assim, jogando informação na imprensa para movimentar o noticiário ao seu bel prazer. Dependendo da fonte, se for uma fonte mais técnica ou uma fonte mais política, a gente tem diversos interesses envolvidos. Se você tiver, por exemplo, uma fonte do governo agora vazando uma informação como essa, é ótima, né? Por quê? Porque desvia a atenção do fracasso ontem, por exemplo, do 7 de setembro, né? Dos problemas que o Lula está enfrentando na pauta econômica, de uma série de falhas, de erros que estão cada vez mais evidentes, e você precisa, de alguma maneira, distrair a sociedade e colocar uma outra pauta. Essa pauta, aliás, o governo Lula se beneficiou muito dessa estratégia por causa do 8 de janeiro. Só que agora ele está voltando nessa estratégia com 2 coisas, né? Tanto com essas investigações do Mauro Cid, que eu sempre falo, cadê a investigação? Cadê as informações? Tragam à tona. Quando tem a divulgação do relatório de uma decisão do Moraes, ótimo.
aí a gente debate em cima de fatos concretos. Quando não tem, e aí agora vocês podem ver que, paralelamente a essa questão do Mauro Cid, também surgiu aí toda essa história envolvendo, e aí é concreto, envolvendo a decisão do Toffoli, que também tirou toda a atenção da sociedade, da imprensa em relação à pauta econômica, aos desafios desse governo, e vamos nós de novo debater a questão do revanchismo, de investigações, inclusive, que já foram feitas, apurações internas de supostos desvios dos procuradores, dos delegados, de juízes, etc. Tudo isso que já foi investigado, já foi apurado e tudo foi arquivado. Então, infelizmente, esse é o problema. Está misturada a pauta política e policial, mais uma vez, muitos interesses envolvidos. É isso, os principais comentaristas analisando os assuntos mais importantes do dia aqui em Os Pingos nos Is. Cristiano Beraldo, muitas pessoas estranharam nos últimos 2 dias, as pessoas que nos acompanham, essa informação da iminente oficialização da delação premiada de Mauro Cid, porque algumas pessoas chegaram a dizer que Mauro Cid não teria esse tipo de perfil de fechar uma delação premiada. Enfim, agora com essa novidade, essas informações preliminares de que Mauro Cid não fechou acordo de delação premiada, isso provavelmente deve ter desagradado algumas pessoas, né? Vamos pensar com a lógica, né? Tentar assumir que existe lógica no processo penal, criminal. O que Mauro Cid fez? Foi preso porque falsificou cartão de vacina. E isso é facilmente verificável, porque você tem um sistema, esse sistema teria sido alterado e a partir da alteração desse sistema se emitiu o certificado de vacina para ele, para a filha, para a esposa, enfim, um grupo de pessoas, não sei se efetivamente para Bolsonaro, Michele, os filhos, a filha deles e tal, mas enfim, isso é facilmente apurado. Então, delação sobre isso, eu não vejo muita lógica, porque a investigação em si vai chegar na pessoa que fez a alteração, a pessoa que fez a alteração vai ter que dizer ordem de quem estava cumprindo. E aí vai se chegar eventualmente lá em mais 1 ou 2 políticos envolvidos que mandaram fazer. Então, isso aí eu não vejo muita necessidade de delação sobre isso, porque o processo de investigação deveria entregar essas respostas. Em relação às joias, eu acho que está muito claro o que aconteceu. Acho que essas joias foram recebidas. É preciso uma confirmação que eu pessoalmente ainda não consegui entender se é ou não crime que o presidente receba presentes e fique com esses presentes. Eu acho, e reforço aqui, já falei várias vezes, eu acho imoral, inaceitável do ponto de vista do papel que um presidente da República tem que desempenhar em relação ao seu país e o motivo que leva esse presidente a receber presente. Né? Não é uma camiseta, alguém que faz lá um quadro e um apoiador que vai e entrega isso para o presidente. Não, a gente está falando de presentes super caros, de valor simbólico muito alto, coisas como o relógio do Jacques Chirac que o Lula recebeu. Isso tem um valor histórico para o Brasil. Jamais poderia estar circulando no braço do Lula. Então a gente precisa definir essa questão. Uma vez que estas joias poderiam, por falta de lei específica, mesmo que, no meu entendimento, de maneira imoral, inadequada, ficassem com o presidente da República, se ele vendeu ou não vendeu, isso é um problema que passa a ser dele. Né? Não é porque ele pode ficar, mas ele não pode vender, aí cada um faz o que quer. Né? O problema é anterior a isso. E se não pudesse vender, está claro ali as pessoas que participaram dessa venda. E aí vai se descobrir, a partir de quebra o sigilo bancário e tal, aonde foi esse dinheiro. Então, não estou enxergando, assim, de forma muito objetiva, eu não estou enxergando o que uma delação entregaria para a sociedade brasileira, para o processo judicial. Eu acho que, para mim, está muito claro o que aconteceu e tem muita fantasia para tentar, de alguma forma, equiparar tudo que foi feito, de fato, nos governos do PT, que a Lava Jato descobriu, equiparar a esse evento da venda das joias. Eu vou até repetir a fala do advogado de Mauro Cid, dando a negativa para a delação. Ele disse o seguinte:
Se houvesse delação, ninguém estaria sabendo, pois se desdobraria em umas 20 diligências sigilosas. Desse modo, a confirmação da colaboração premiada seria apenas uma especulação. E aí, Alan Gani, eu trago a manchete do Estadão de ontem. PF aceita a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Oi? E aí, como é que fica, né? E aí, essa fake news? Porque, segundo o STF, existe aí o crime de fake news, embora não exista o crime sem lei que o defina antes, e não existe o crime de fake news. Então parece que o crime de fake news só vale para a direita. E aí a gente está falando de um jornal que é relevante, com um alcance nacional, e aí coloca uma fake news dessa e tá por isso mesmo. Cadê as agências de checagem, né? Mas um fato é que mostra uma torcida da mídia, ou de setores da mídia, de setores da imprensa, como bem colocou o Beraldo, né? Para tentar igualar o jogo, para tentar equiparar e essa delação premiada envolver de alguma maneira o Jair Bolsonaro. Uma delação que só existe, por enquanto, no mundo das narrativas. Agora, no mundo real, o que acontece no mundo real é muito grave, que é a anulação das provas obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht, onde os executivos, o Marcelo Odebrecht, ele admitiu o crime que corrompeu empresários políticos aqui no Brasil e no exterior, a serviço de um projeto totalitário de poder para financiar, inclusive, ditaduras em Angola, na Venezuela, em Cuba. Isso é realidade, né? Isso não é fake news. Mas o que ganha notoriedade em setores da imprensa é justamente essas fake news, estas narrativas. Esse é o retrato do país hoje. Vale dizer também que a gente nem sabe ainda se foi tentativa de golpe ou não no dia 8 de janeiro. Aliás, não existe golpe sem armas, sem uma força maior, né, do que o poder que ali estava, sem liderança, sem recursos, mas desde o dia 8 de janeiro, já no primeiro minuto, boa parte da imprensa já deu o veredito de que foi um golpe. Dantas, eu até vou pedir licença para os demais colegas para passar a palavra para o Dantas. Qual é a chance disso ter sido uma barrigada? Explica para o nosso público o que é uma barrigada e se o chefe de redação acabou bancando uma apuração do estagiário. Não, olha, vamos lá, né? A gente, da mesma maneira que a informação sobre a delação, ela é off the records, ou seja, ela não é em on, nenhuma autoridade disse, nem advogado, nem ninguém disse. A informação desmentindo isso também não é. A fonte que me disse, ela também me disse em off. Ninguém quer se comprometer sobre essa informação. Por isso que quando a gente trata de um assunto sensível, a gente tem que ter um cuidado extra. Então, assim, se você fica na mão de uma pessoa, de uma fonte apenas, para você publicar algo, você tem que confiar muito nessa fonte. Eu imagino que o jornalista que publicou primeiramente essa informação confie na sua fonte. E acontece também da fonte se enganar o jornalista. Isso aí é uma, vamos dizer assim, não é nem que tenha má intenção ou deixe de ter. O problema é que a gente está vivendo um cenário em que claramente há uma obsessão, a imprensa mainstream, ela está obcecada por esses processos envolvendo Jair Bolsonaro, que são processos que são bem questionáveis, são ações, investigações absolutamente questionáveis, os motivos já foram todos expostos aí pelos nossos colegas da bancada, e que parecem também, boa parte dessa imprensa ignora aquilo que aconteceu há pouco, recentemente, em anos atrás. Então, assim, não é uma questão de criar similaridade, de tentar apagar um erro com outro erro. Na verdade, o que se tem hoje é o uso, né, desses veículos de comunicação e há o interesse do governo nisso em fazer o quê? Em manter essa narrativa, manter o Bolsonaro no noticiário para desviar o foco da atenção. O Bolsonaro é hoje um sparring do Lula. É bom ter o Bolsonaro,
Por quê? Porque ele primeiro que mantém o engajamento nas redes sociais, desvia o foco da atenção para os problemas reais que o Lula não enfrenta e não resolve. Ele prefere viajar, porque encarar os problemas do Brasil tem que ter estômago. E o problema é que a imprensa se deixa levar por todo tipo de interesse político, interesse comercial. Infelizmente, isso está exposto. Acho que hoje ninguém que nos assiste nas redes sociais imagina que há algo diferente disso. Está muito claro esse tipo de manipulação que acontece. As pessoas estão mais lúcidas no processo. A informação está democratizada. Então, elas percebem quando tem uma pauta que está forçando a barra. Às vezes, essa forçação de barra é por um interesse, às vezes é por, por falta mesmo de visão, por visão estreita do jornalismo. Eu hoje mesmo estava me perguntando por que a imprensa fica noticiando lá o atropelamento do artista lá. É todo dia a mesma coisa. Nunca vi um atropelamento ser tão noticiado. E olha que a gente já teve atropelamento, já teve criança sendo arrastada por bandido em veículo, já teve todo tipo de crime bárbaro, de acidente, e eu me surpreendo. Assim, por quê? Porque é um artista, o atropelamento dele vale mais do que o atropelamento de uma pessoa, de uma criança que ninguém conhece. Na periferia, né, então, Dantas? Assim, na periferia vira estatística, né? Fazer uma observação, pelo amor de Deus. É o seguinte, Dan, a imprensa embarca porque também os políticos vão dando espaço. Pega o prefeito do Rio, nesse caso, do artista que foi atropelado. Quantos e quantos atropelamentos já aconteceram na orla do Rio? Aí o prefeito aproveita para dizer que as vias do Rio que tem um limite de velocidade de 70 por hora, que é um absurdo, e que agora ele vai reduzir o limite de velocidade. O prefeito passa pela orla do Rio todos os dias, nunca achou isso absurdo. Enquanto eram os anônimos que vão sendo atropelados, estava tudo bem. Só que ainda tem um outro problema. A orla do Rio não é uma via de contemplação, é uma via essencial para o escoamento do tráfego da cidade, porque a cidade é mal planejada. Então, usa-se isso para poder embarcar na popularidade do tema às custas de uma vida que quase foi perdida, ali de um atropelamento. Então é ridículo. E o que a gente vê também é só olhar os sites de notícia hoje, os grandes portais respeitados. Você não vai ver críticas ao Lula, vai ver, o governo federal está mandando R$800 para as famílias do Rio Grande do Sul, blá, 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 blá. Então fica uma passação de pano e depois todo mundo apontando o dedo para a Jovem Pan. Eu acho muito engraçado como é que é a dinâmica que acontece na imprensa hoje em dia. Pois é, vou fechar essa rodada com o Roberto Mota, inclusive lendo a mensagem da Josélia, viu, Mota? Enquanto surgem essas notícias, os jornais criam manchetes e deixam de mostrar o que mais precisa, que é o que acontece no governo atual. É isso aí, Daniel, e esse é o momento de dizer que é por isso que eu tenho muito orgulho de fazer parte aqui desse time, de fazer parte da Jovem Pan e encarar todo dia esse desafio, né? A gente parece aqui uma equipe de especialistas em desmentir narrativas, desmontar mentiras, trazer explicação acessível para o público. E eu também aproveito para lembrar que essa imprensa que se arvora em acusadora, em juiz, condena sem qualquer tipo de recurso, é a mesma imprensa que apoia todos esses projetos de combate às notícias falsas, né? As fake news, que aplaude o combate à desinformação, que aplaude essas agências verificadoras de fatos. Onde estão essas agências? Onde está essa turma na hora que a gente precisa deles, né? Pois é, e faço das suas palavras as minhas também, viu, Mota? Gosto muito da Jovem Pan, sou muito respeitado aqui, é um local incrível para se trabalhar.